crianças, boa tarde. Sou a tia Lu e nós voltamos hoje para o nosso segundo dia de devocional, dia 12 de janeiro de 2026, segunda-feira, e nós vamos para o nosso segundo devocional. O texto de hoje está lá no livro de Lucas, no capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 10. Um texto muito conhecido que fala sobre um homem pequenininho. Vocês já ouviram essa história desse homem já diversas vezes. Mas antes da gente estar lendo a nossa história de hoje, o nosso texto bíblico, vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, nesse momento, exaltamos o teu santo nome, te glorificamos, te agradecemos, Senhor, pelo nosso dia, pela oportunidade de estudarmos a tua palavra, Pai. Te agradeço pela vida de cada uma dessas crianças, Senhor, que está empenhada em te conhecer, que está empenhada em se aproximar de ti. Te agradeço pelos pais, Senhor, que têm apoiado, que têm investido em seus próprios filhos, Senhor. Entenderam que precisam discipular os seus filhos, que precisam te apresentar para eles. Muito obrigada, Pai. Fala conosco nessa tarde, nesse devocional. Abre as nossas mentes, os nossos ouvidos, os nossos corações para receber de ti, Senhor. Que tudo aquilo que nós vamos aprender no dia de hoje possa ser guardado. E as verdades da tua palavra nós possamos vivê-las, Senhor, até que o Senhor volte para nos buscar. Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, crianças, vamos ler? A versão que a tia usa aqui nesse dia, a linguagem de hoje, a nossa tradução da linguagem de hoje. Então, talvez seja um pouquinho diferente com vocês. Na maioria das vezes a gente trabalha com a NAA, mas hoje eu estou com a minha Bíblia querida. Vamos lá. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele pequeno em estatura. Então, correndo adiante, subiu num circônio, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos que viram isso murmuraram, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se extorquir alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar aquele que estava perdido. Amém, crianças? Então, já ouviram falar de Zaqueu, um homem pequeno. Algumas pessoas pregam e dizem que Zaqueu era um anão. A gente não tem essa informação, a Bíblia não fala isso pra gente. O que a Bíblia fala é que ele é um homem de baixa estatura. Então, podia não ser, né? Podia não ter a complazia, podia ser uma pessoa assim, tipo a tia Lu, que é pequenininha, tipo vocês, que é pequenininho. Mas nós sabemos que ele era um homem pequeno. E no meio da multidão, quando Jesus passasse, ele não ia conseguir ver Jesus. E aí ele teve uma estratégia. Ele subiu no alto de uma árvore para que de lá de cima ele pudesse ver. Ele via toda aquela multidão que estava em volta de Jesus e via o próprio Jesus. Vamos conhecer um pouquinho de Zaqueu? Eu trouxe aqui para vocês, ó. Zaqueu. Quem foi Zaqueu? Esse texto, ele fala para a gente que Zaqueu, ele era o chefe dos publicanos. O publicano, ele era a pessoa que cobrava o imposto do povo de Israel, dos judeus, né, para Roma. Naquela época, Roma dominava e subjugava Israel e eles tinham que pagar impostos. Os impostos eram muito caros. E existia no meio dos publicanos o mau hábito de cobrar além do que era estabelecido para guardar no próprio bolso. A corrupção, já ali naquela época, os publicanos eles tinham o hábito de, além deles cobrarem do povo aquilo que o povo tinha que pagar para Roma, eles ainda cobravam um pouquinho além. E por isso, todos os publicanos eles eram odiados pelo povo judeu, odiados. Eles eram tidos como os piores dos pecadores. Ninguém gostava de um publicano, queria estar perto de um publicano. E Zaqueu não só era um publicano, como ele era chefe dos publicanos. Aquela região ali que Zaqueu estava, ali em Jericó, era tipo uma cidade capital, aonde tinha, digamos assim, o banco central dos publicanos.
é o que eles chamavam de posto alfandegário, né? O posto de coleta, de recolhimento dos impostos. E aí todas as províncias recolhiam seus impostos e levavam ali para Jericó. E o Zaqueu, ele era o chefe desse grupo de publicanos. Então, o Zaqueu era muito, muito, muito odiado mesmo pelas pessoas. E aí a gente vai ver que o Zaqueu, ele subiu naquela árvore para ver Jesus, né? Ele foi persistente, estratégico, ele foi inteligente. Ele queria ver Jesus e havia dificuldade por causa do seu tamanho. Ele, opa, vamos subir na árvore. A Bíblia fala que ele subiu num circônomo. O circônomo é um tipo de ficus, uma figueira muito grande, uma figueira que eles chamam de figueira brava, uma árvore muito forte. Zaqueu subiu naquela árvore, e Jesus estava passando ali, olhou para cima e falou para Zaqueu descer. A gente vai conhecer agora aqui um pouquinho de Zaqueu, e nesse segundo ícone aqui, onde tem um homenzinho, ele fala para gente que o nome de Zaqueu tem origem no hebraico e no grego, e significa puro ou inocente. A palavra Zaqueu, ela significa puro ou inocente. E a gente vai falar sobre isso já já. A Bíblia, ela apresenta Zaqueu como o chefe dos publicanos, nós já vimos isso, e ele morava na cidade de Jericó, onde tinha uma espécie de alfândega estratégia, também já vimos isso, o Tiago já falou sobre isso. A Bíblia não fala da morte de Zaqueu, não fala quantos anos Zaqueu viveu, não volta a falar de Zaqueu depois dessa passagem aqui. Ele é um personagem, como tantos outros que aparecem ali, numa única história. Agora a gente vai ver o que Zaqueu fez ao subir na árvore. Ele subiu na árvore para ver Jesus. Jesus viu Zaqueu e chamou Zaqueu pelo nome. Jesus falou, Zaqueu, desce, me convém pousar na sua casa. Aqui na parte direita do nosso mapa mental, aqui, né, da apresentação do nosso personagem de hoje, a gente tem algumas ilustrações, mas aquilo não vai comentar com você sobre o ponto 1, 2 e 3 até agora. Vamos primeiro trabalhar a lição, para depois a gente voltar aqui e comentar sobre isso. A gente vê muitas pessoas pregando sobre Zaqueu, e as pessoas costumam dizer que Zaqueu, ele era ladrão. A gente ouve muitos pregadores da palavra dizendo que Zaqueu, ele roubava dos judeus. A Bíblia não fala pra gente que Zaqueu era ladrão. Vamos lembrar disso, crianças. Vamos conhecer Zaqueu hoje assim um pouquinho mais. E a Bíblia fala que Zaqueu, depois de ter com Jesus na casa dele, Zaqueu vira para Jesus e fala, olha, eu sou um homem rico, eu vou pegar metade dos bens que eu tenho e eu vou doar para os pobres. E aí, Zaqueu continua falando que se ele extorquiu, aqui na linguagem de hoje, se eu extorquir alguém, e se extorquir alguma coisa de alguém, vou retribuir 4 vezes mais. A gente vê muitas pessoas falando que Zaqueu, depois de encontrar com Jesus, que ele era ladrão e depois roubava do povo, e aí ele falou que ia devolver 4 vezes mais do que ele tinha roubado. Não. O que Zaqueu fala é que se caso ele tenha extorquido alguém, a gente não tem relatos na Bíblia que Zaqueu participava dessa prática na qual a maioria dos publicanos participavam, né? Que era cobrar além do que se devia. E ele fala, se em algum momento eu defraudei alguém, na Almeida a gente vai ver essa palavra, se em algum momento eu defraudei alguém, eu devolvo para essa pessoa 4 vezes mais. Então a gente vai quebrar essa ideia de que Zaqueu ele era um ladrão, um homem corrupto. Possa ser que ele fosse, sim, mas ele também pode ser o quê? Inocente ou puro, como diz o nome dele. Ele podia estar sendo ali acusado indevidamente. Então a gente já entendeu que Zaqueu era chefe dos publicanos, ele era pequeno, ele era muito inteligente, mas que a gente não tem prova de que ele é um ladrão. Então, crianças desse aluno não chamam Zaqueu de ladrão. E agora Zaqueu desceu da árvore e levou Jesus para a casa dele. Por Zaqueu ser publicano e por essa fama de corrupto, ele era tido ali como junto com todos os outros publicanos, a má empatia do povo, né? O povo detestava os publicanos e Zaqueu.
E aí eles começam a se escandalizar, porque no meio de tantas pessoas, Jesus, ele chama quem? Zaqueu. Ele fala para Zaqueu, vou posar na sua casa hoje, preciso deitar lá, preciso descansar lá. Justo para Zaqueu, aquele homem que para eles era sujo, pecador, como assim? Como que Jesus ia ter na casa de Zaqueu? E Jesus foi lá para a casa de Zaqueu, teve com Zaqueu, e a Bíblia narra para gente que após aquele momento que Zaqueu teve com Deus, Zaqueu, ele é o quê? Transformado. A gente aprende, vamos voltar lá no mapinha aqui do Zaqueu, e aqui a gente tem o tópico 1, 2 e 3, a gente aprende que existe uma transformação, uma mudança radical de Zaqueu. A gente aprende nessa lição que a partir do momento que a pessoa encontra com Jesus Cristo, ela é completamente transformada. Há uma mudança radical. Zaqueu agora, o que ele fala? Eu vou dar metade dos meus bens ao pobre, e se porventura eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. A gente tem subentendido nessa oração que a partir de agora ele não faz mais nada de errado. Mesmo que ele tenha defraudado alguém, ele vai corrigir o erro dele e agora ele não defrauda mais. Ele agora, ele vai buscar maneiras de viver de uma forma melhor do que ele vivia, independente da pessoa que ele era antes. E isso é real. Quando a pessoa tem um encontro com Jesus Cristo, ela é transformada. Aquelas práticas que ela tinha antes, agora ela já não tem mais. As coisas erradas que ela fazia, ela já não faz mais. A criança que antes mentia, agora já não mente mais. A criança que antes pegava alguma coisa do coleguinha, agora, depois que encontra Jesus, não pega mais. A criança que antes pecava, agora, depois de encontrar Jesus, ela vai se esforçar muito para não pecar mais. Um segundo ponto que a gente vai ver aqui, muito importante dessa lição, não sei se o ponto mais importante, mas que vale a pena a gente frisar muito, crianças, é que a graça é para todos. Jesus, ele não veio para aqueles que estão santos, que são santos, que estão salvos. Ele veio para aquele que está perdido, ele veio para aquele que está necessitado. A gente tem um versículo que ele vai dizer exatamente isso. Me fugiu aqui agora, mas eu vou lembrar o texto bíblico para trazer aqui para vocês, para compartilhar com vocês, porque o objetivo de Jesus é vir para aqueles que estão perdidos, para aqueles que estão necessitados. E Zaqueu, ele era um homem que estava perdido, ele era um homem que necessitava de Jesus. E aquelas pessoas ali, elas se assombraram de Jesus e ter com aquele homem, mas exatamente para essas pessoas que Jesus veio, para trazer salvação, para trazer libertação, para trazer paz àqueles que estão perdidos. E aí, o terceiro ponto, que é muito válido a gente destacar aqui na lição de hoje, no nosso devocional de hoje, é aí o impacto da generosidade de Zaqueu. Zaqueu, ele demonstra, depois de ter esse encontro com Jesus, o quê? Ele vai doar aos pobres, e agora ele vai servir aos necessitados. Ele vem restituir. Ele podia muito bem ter um encontro com Jesus e falar assim, ótimo, agora daqui para frente eu não peco mais. Agora daqui para frente eu não faço mais nada errado, eu não defraudo ninguém, daqui para frente eu posso até mudar de profissão, não sei o que Zaqueu poderia ter feito. Mas Zaqueu, ele foi além do que era esperado. Ele foi lá e falou, agora eu vou doar metade dos meus bens aos pobres. Agora eu vou tirar do que é meu e vou compartilhar com o necessitado. A gente percebe que o encontro com Jesus gera amor no nosso coração pelo próximo, gera necessidade de estar ajudando o próximo, de estar servindo de alguma forma. E a gente vê isso aqui na prática com Zaqueu. Então, aprendemos aqui alguns pontos importantes. Conhecemos o nosso personagem de Zaqueu, aprendemos alguns pontos importantes com ele. Nós vimos que ele era baixinho, e a gente não tem certeza se ele defraudava ou não, a Bíblia não fala isso pra gente, mas a gente sabe que depois de encontrar Jesus, ele não vai defraudar mais ninguém, e a gente vai descobrir agora que Zaqueu era muito generoso. Que ao se encontrar com Jesus, ele vem doar em generosidade a metade dos bens dele. Então, a gente percebe muitas coisas nessa lição. Mas qual é o objetivo, o foco do nosso devocional hoje, para a gente poder concluir? É a mudança de vida, é a transformação. Não tem como uma pessoa encontrar com Jesus e ela sair da mesma maneira que ela estava antes. A gente vê isso em diversos textos bíblicos, né? A gente vê que no momento que a pessoa se encontra com Deus, a gente vai ver com
Abraão, quando ele se encontrou com Deus, ele teve o nome dele transformado, modificado. Era Abrão, e a partir daquele momento ele se torna Abraão. A gente vê com Jacó, depois que ele luta com o anjo, agora ele não é mais Jacó enganador, agora ele é Israel. Ele tem essa mudança no nome, a gente vê essa mudança simbólica ali, através do nome deles. A gente vê o próprio apóstolo Paulo, no Novo Testamento, que perseguiu os judeus, que era um grande perseguidor ali, fariseu, né? E ao se encontrar com Jesus Cristo no caminho de Damasco, agora ele se torna o maior dos pregadores. Ele se torna o discípulo de Jesus, o décimo, que a gente chama, né? O 13º discípulo de Jesus. A gente vê a transformação na vida de Paulo, que agora é aquele que perseguia, que matava aqueles que seguiam a Cristo, agora se torna o maior seguidor de Cristo, a ponto de dar a própria vida por Jesus Cristo. A gente vê essa transformação. Então, a gente vê que Zaqueu ele foi transformado. Nós, crianças, a gente precisa se encontrar com Jesus e ser transformado. A partir do momento em que nós confessamos o nosso Senhor Jesus como nosso único e Salvador, nós nos arrependemos do nosso pecado e pedimos perdão, a gente não pode pecar mais. Sei que muitas vezes parece que é impossível a gente não pecar. É muito difícil, sei. Quase impossível. Mas impossível não é porque Jesus Cristo veio, viveu como a gente, que nasceu bebezinho, foi criança, foi adolescente, foi jovem, até a vida adulta, e Jesus Cristo não pecou. Ele era 100% humano. E ele não pecou. Então, a gente sabe que impossível não é. Mas a gente sabe que é muito, muito difícil. Vamos ver diversos relatos da Bíblia de pessoas que se encontraram com Jesus e agora falam, Jesus vai e não peque mais. Então, o nosso objetivo é conhecer a palavra de Deus e não pecar mais. A partir de agora, a gente vai e não peca mais. Ah, é difícil, pequei. Se arrependa. Peça perdão. Deus está pronto para nos perdoar. Para nos perdoar. Basta a gente pedir perdão para ele. Vamos pensar na largata, né? Gosto de trazer esse exemplo aqui para vocês. A largata, aquele serzinho bem asqueroso, né? Cheio de pelinho, aquela coisa que se encostar na gente queima, é aquela coisa feia, melequenta, lagarta, ela vai andando assim, vai ficando aquela gosma por onde ela passa. Vamos pensar que nós, como a Bíblia fala em Romanos, que todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus, que nós pecadores, nós somos semelhantes a uma largata. Bem asqueroso, assim, bem melequento. Mas a largata, em determinado momento da vida dela, ela se encosta ali num galho de árvore ali, e ela cria uma casa em volta dela chamada casulo. E dentro desse casulo, essa largata ela passa uma transformação que a gente chama de metamorfose. Ali aperta, espreme, dói, puxa para um lado, puxa para o outro, a largata se contorce e ela vai se transformando. Um tempo depois, esse casulo se rompe e a largata sai dali de dentro. Agora ela já não é mais largata. Agora ela é uma linda borboleta. Qual a criança que não gosta de ver borboleta? São todas lindas, independente de qual for a borboleta. Elas são muito bonitas. E vamos pensar que assim somos nós. Em nosso tempo de pecado, somos ali asquerosos como aquela largata. Mas quando a gente se encontra com Jesus Cristo, nós somos transformados. Aquela largata já não existe mais, agora nós somos uma linda borboleta. Vamos pensar que esse casulo onde a largata está ali sendo tratada, esse processo de metamorfose, de transformação na nossa vida, é o sangue de Jesus. Quando nós nos encontramos com Jesus Cristo, aquele sangue que foi derramado na cruz, aquele sangue que Isaías diz que tem poder para libertar, poder para quebrar maldições, poder para trazer cura, poder para trazer vida, aquele sangue que nos lava completamente de todo pecado. É o nosso processo de conversão, aí nós sofremos essa metamorfose. E a gente passa pela cruz, a gente passa pelo sangue que foi derramado na cruz, e agora nós, crianças, seremos lindas borboletas. Agora a gente vai e não peca mais. Então, o que a gente aprendeu com Zaqueu? Aqui, ó, na nossa folhinha, qual que é a nossa verdade bíblica, criança? A nossa verdade bíblica é que Jesus é o Salvador de todos aqueles que nele creem. A nossa verdade bíblica, ela nos diz que todos que ouvem a palavra de Jesus Cristo e creem nela e se arrependem dos seus pecados, passam a viver uma nova vida, são transformados pelo sangue de Jesus. E aqui está o espaçozinho para a gente fazer a nossa oração, o espaçozinho para a gente agradecer a Deus e vamos lá responder as nossas questões. O que a gente aprendeu nessa lição que a gente não fazia, a gente precisa fazer, crianças? E o que nós fazíamos e que agora a gente não vai fazer mais? Porque a nossa lição de hoje diz, agora vá e não peques mais. Fomos transformados, fomos lavados pelo sangue de Jesus,
Somos novas criaturas. E agora a gente vai e não peca mais, aprendemos com Zaqueu agora. Sejamos transformados. Amém, crianças? Por hoje é só, e na próxima segunda-feira a gente volta com a nossa terceira lição, o nosso terceiro devocional. Beijo, fiquem com Deus.